30ª semana do nosso projeto Segundas com Foco. Que alegria estar aqui. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso projeto, que acontece todas as segundas-feiras. E hoje completamos 20 semanas do nosso projeto Segundas com Foco, um projeto que nasceu para desconstruir o preconceito na segunda-feira. Eu também era uma mulher que eu tinha bloqueio com segunda-feira, eu não gostava de segunda-feira, e eu criei esse projeto para você começar a repensar sobre a sua segunda. Entender que é um dia de recomeço, um dia de muitas possibilidades, um dia onde você pode reescrever os seus objetivos da semana, ainda dá tempo, tá? As suas prioridades da semana, como eu ensino aqui. Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres para a construção de disciplina e de rotina intencional. Isso mesmo, eu ensino mulheres a construírem um comportamento disciplinado, constante, para alcançar os seus objetivos. E ensino mulheres também a elegerem prioridades e mostro a elas que não é preciso dar conta de tudo. Sejam muito bem-vindos quem estão entrando aqui, quem está entrando. Silvinha, que alegria ter você aqui. O nosso tema hoje é um tema muito importante. Cada vez mais eu me conecto com mulheres que estão sobrecarregadas, cansadas, sem tempo para si. E o tema da live hoje é: você precisa de mais tempo ou de clareza? Eu quero que você comece a pensar: eu preciso de mais tempo ou de clareza na minha vida? Realmente eu tenho dado atenção às prioridades ou tenho feito de tudo um pouco? E fico cansada e com a sensação que as coisas não estão andando como deveriam. E eu quero que você que está cansada, sobrecarregada, com a sensação que não tem tempo para cuidar de si, para cuidar das suas coisas, para ter vida social. Tem mulheres que estão sem tempo de ter vida social. Eu conversei agora com uma futura aluna da mentoria. Antes da gente fechar a mentoria, o que acontece? Eu marco a reunião com essa futura aluna pelo Zoom e faço algumas perguntas para ela. Ela me falou: Kari, eu não tenho tempo de nada. Ela é dona de 3 escolas, ela é empresária, tem filhos, marido, assim como eu também. Muitas mulheres que me seguem têm esse perfil. E ela disse que ela não tem tempo e que ela hoje vive para o negócio. Ela passa o dia todo na escola e quando ela sai da escola, a escola vai com ela. Eu vivi muito tempo assim, eu sou dentista de formação e quando eu saía do consultório, o consultório ia comigo para casa, nos meus pensamentos, nas minhas ações e me sentia muito sobrecarregada também. Hoje o que eu quero entregar aqui a você é algo que pode virar uma chave na sua vida, uma chave definitiva. E talvez você vai entender que você não precisa de mais tempo, e sim de mais clareza na sua vida. Vou falar um pouquinho de mim, como eu também achei por muito tempo que eu não tinha tempo e como eu gostaria de ter mais tempo na minha vida para poder fazer tudo o que eu gostaria. Mas o que é que acontecia na minha rotina há 5 anos atrás? Eu já tinha 2 filhos, eu tinha uma vida empresarial intensa, eu tinha uma clínica odontológica num modelo já empresarial, já tinha um modelo de gestão no negócio, e eu era o setor estratégico e o setor comercial. E eu acreditava na época, por falta de clareza, que eu precisava ficar no consultório muitas horas por dia. Então, em vez de ter uma atenção e uma clareza maior, né, no meu agendamento, no meu tempo enquanto eu estava ali, eu ficava com muitas horas disponíveis ali, só que eu não entendia que eu poderia, de maneira estratégica, simplificar aquele momento ali e marcar cliente de uma maneira mais estratégica. Aquilo eu não entendia. E essa clareza me custou o quê? Eu chegava no consultório às 8, saía muitos dias às 19 horas, chegava em casa às 20 horas com as crianças dormindo e eu tinha a sensação que eu tinha dado o meu melhor, afinal eu cuidei do meu negócio o dia todo. Mas por que a clareza entra aí? Se eu tivesse tido na época um pensamento mais estratégico, eu poderia condensar aquela agenda, inclusive para o atendimento de clientes novos, né, de leads novas. Eu poderia condensar aquela agenda, já contando com o paciente, por exemplo, o que faltava, e ter uma agenda muito mais ativa, muito mais produtiva. Então eu ficava horas ali, fazendo reuniões com colaboradores, reuniões que não precisavam de mim, mas porque eu não tinha clareza do objetivo de uma líder estratégica. Então, eu misturava as minhas funções
E eu achava que eu era uma figura imprescindível e insubstituível. Então, assim, decisões que eu poderia tomar para melhorar meu faturamento, meu resultado, minha visibilidade, eu não conseguia tomar porque eu não tinha clareza do que aquilo era muito mais importante para o negócio do que eu ficar simplesmente fazendo consulta e reuniões aleatórias. Então, a clareza custa o nosso tempo. Quando eu não tenho clareza, eu subaproveito o meu tempo e faço muitas vezes coisas que eu poderia delegar e que não importam para o seu objetivo principal. E eu vivi com a agenda cheia, gente, muitos anos, tarefas demais, pouca direção, e foi quando eu parei, né? E aí eu me perguntei, na verdade foi o meu filho mais velho que me perguntou, minha mãe, por que que você vem para casa? Ele me perguntou assim, porque você vem para casa, mas você não consegue relaxar, você continua pensando na empresa, era melhor que você ficasse lá. O meu filho teve que me falar isso para eu entender, e aí veio aquele start, carinho, o que é que você está fazendo com a sua vida? E o que é mais interessante, que quem está aqui pode viver isso também, os resultados que eu vivia com toda essa dedicação, eles não eram compatíveis com o tempo que eu ficava na empresa. E a falta de clareza traz isso. Você se dedica muito, se entrega muito e por você não ter clareza para onde está indo, os resultados são desproporcionais. E eu vivi muito tempo e vi isso na pele. E hoje eu mentoro mulheres para trazer para elas clareza e elas vão entender que elas têm muito mais tempo do que elas imaginam. E aí você pode me perguntar, mas Karen, como é que você ensina isso na mentoria? Eu vou abrir o jogo para vocês hoje. E eu vou treinar com vocês aqui, para quem está aqui comigo, o que eu faço lá na mentoria, para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, eu quero que vocês peguem papel e caneta, eu vou fazer um exercício aqui breve que vai te ajudar muito. Eu quero que você anote hoje e responda para você mesma essa pergunta. Você sabe exatamente o que é prioridade na sua vida? Responda para você. Você sabe hoje exatamente o que é prioridade na sua vida? Você tem clareza disso? O que é prioridade para você, Silvia, Mirella? Vocês têm essa noção? Eu vou falar de mim. Muitos anos eu não sabia. Se alguém me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu não saberia responder. Hoje, qual é a minha prioridade? Liberdade. Liberdade geográfica e liberdade financeira. Karine, como assim? É através dessas duas prioridades, a liberdade geográfica e financeira, que eu vou tomando decisões na minha vida e no meu novo negócio. E eu e meu marido, é interessante que a gente está alinhado nessa ideia de ter mais liberdade e a gente caminha tomando decisões para ter mais liberdade. Inclusive, na nossa casa, agora em obra, a gente tem um escritório para a gente ter a liberdade de poder trabalhar de casa, né? Eu estou construindo uma carreira no digital muito voltada para ter liberdade. Não que no digital você não tenha compromisso, mas uma liberdade de poder fazer o meu trabalho de qualquer lugar, da minha casa, aqui da empresa, de algum local que eu esteja viajando. Então, a liberdade hoje geográfica é uma prioridade. E eu tomo decisões que me levam para esse lugar de liberdade. Liberdade financeira, toda a estratégia do meu negócio, do ticket que eu vendo da mentoria, da clientela que eu busco atrair, da mulher que eu busco ensinar, é voltada para que eu atenda mulheres que possam investir um ticket um pouco mais alto para eu alcançar metas e faturamentos que me proporcionem liberdade. Vocês conseguiram entender? Como a prioridade, ela te dá clareza das suas decisões e como é algo importante. E todas as minhas alunas passam por esse exercício. Ela tem que ter clareza durante a mentoria por que ela me procurou inicialmente e criar essa consciência por que ela faz o que ela faz e qual é a prioridade dela. Então, a minha, eu já falei aqui, liberdade financeira e geográfica é uma prioridade. Não foi há um tempo atrás, tanto que eu tinha um negócio que me dava prejuízo, mas como eu não tinha essa prioridade, eu ia levando e não tomava as decisões necessárias, não só de encerrar, mas de tomar decisões necessárias para que o negócio fosse mais lucrativo. Então eu tolerava. Por que eu tolerava? Porque eu não tinha clareza. A clareza é a base para a sua tomada de decisões. Se você tem tomado decisões de maneira errada ou aleatórias, é porque tem te faltado clareza. Outra pergunta que eu quero te fazer. A primeira foi se você sabe exatamente o que é prioridade na sua vida hoje. Anote. Se você não sabe ainda, você vai ficar com essa pergunta e vai se responder até o final do dia. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Se eu te pedisse agora
para você me dizer 3 pilares mais importantes da sua rotina, você saberia responder? Quais são os 3 pilares mais importantes da sua rotina? Pilares que você não abre mão. Pilares que você já determinou que você não vai mais negociar. Um pilar importante para mim, eu falo de mim para vocês entenderem um pouco. 3 pilares da minha rotina hoje que são prioridade. Meu pilar espiritual, meu pilar saúde e meu pilar relacionamentos, envolvendo relacionamentos familiares, com filho, com marido. Eu invisto tempo e dinheiro para melhorar esses 3 pilares. Vocês conseguem me entender? Então, para a sua rotina ser uma rotina que faça diferença, uma rotina saudável, você vai ter que ter as suas prioridades e os 3 pilares, porque você vai construir uma rotina voltada para esses pilares que para você são inegociáveis. Muitos deles ligados aos seus objetivos de médio e curto prazo, ok? Outra pergunta. Quanto do que você faz no seu dia vem da sua escolha e quanto você faz no seu dia que vem para agradar terceiros? Por mais que pareça, não, Karine, eu não estou preocupada em agradar o outro. Por mais que pareça, muitas das motivações de muitas mulheres, principalmente, são motivações para agradar terceiros. Motivações para parecer o que não são. Muitas motivações que, se fossem por conta delas mesmas, no secreto, elas não fariam. Mas como tem o social, tem as pessoas que esperam dela um tipo de comportamento, elas começam a se moldar e essa agenda fica muitas vezes comprometida porque tem que agradar e fazer o que as pessoas esperam que elas façam. É muito comum, eu tenho muitas alunas assim, sobretudo atendendo a expectativa de marido e de filho. Então elas vão se colocando para depois, a agenda enche, mas a motivação de fazer aquilo é para agradar uma pessoa que não seja ela. É muito comum. Eu quero que vocês comecem a pensar no que eu estou perguntando e levem para a vida de vocês. Outra pergunta, se você tem clareza da mulher que você está construindo, como é que vai ser essa mulher que você constrói todos os dias, porque a gente constrói todos os dias. Como é que é a saúde dessa mulher daqui a 5 anos? Como é que é a mente dessa mulher daqui a 5 anos? Como é que é a parte de conteúdo, de repertório? Essa mulher que você constrói todos os dias, como é que é essa mulher? Vocês têm noção? Porque às vezes a mulher acha que ela não está construindo porque ela não está numa mentoria, porque ela não está num curso. Tudo que você faz ou deixa de fazer estão te levando para uma construção. Para uma construção que vai ser muito boa para você ou para uma construção que não vai ser tão boa para você. Então a clareza novamente te traz para esse lugar. Que mulher eu estou construindo todos os dias? Quando eu treino na academia, quando eu faço uma dieta, eu estou construindo uma saúde para essa mulher. Quando eu leio um livro, eu estou construindo um repertório para essa mulher. Quando eu frequento ambientes positivos com mulheres que me inspiram, eu estou construindo relacionamentos, ecossistema para essa mulher. Então, todas nós estamos construindo todos os dias. Então, você tem clareza dessa mulher que você constrói? O que é que ela faz? Como é que ela pensa? Os ambientes que ela frequenta? Isso é muito importante, inclusive, para você começar a aprender a dizer não e a blindar ali o seu projeto, o seu sonho, o seu objetivo, ok? Então, a falta de tempo, muitas vezes, ela é um sintoma de uma agenda que está bagunçada e que está sem clareza. A falta de tempo, na verdade, é um sintoma. O problema é o que você vem colocando nessa agenda por falta de clareza. Porque quando você tem clareza do que importa, você vai fazendo escolhas mais acertadas e nem tudo entra na sua agenda. E você, como prioridade, tem espaço nessa agenda. Porque você, afinal, é a pessoa mais importante da sua própria agenda e você não pode faltar nela. E por mais que pareça, Karine, como assim? Como é que eu vou faltar na minha agenda? Por mais que pareça
esdrúxulo, é mais comum do que você imagina, mulheres que estão sobrevivendo e que na agenda delas não cabe a vida delas, não cabe um momento de autocuidado, não cabe um momento para ela ficar em solitude, não cabe um momento para ela sair com a amiga, para ela conversar, não cabe, porque são muitas atribuições e muitas delas de terceiros. E aí eu quero que você faça um outro exercício aqui, esse aí foi para você pensar, ampliar a mente. Fez sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Vocês conseguiram, mulheres que estão aí, conseguiram entender e pensar que tem muita coisa que você faz hoje e que se você tivesse uma clareza plena, você não faria mais? É para você se desconfortar e pensar. E agora o exercício, que é um exercício complementar do que a gente fez agora, é esse exercício aqui, que é importante que vocês anotem mais do que o outro, né? Quais são as 3 coisas mais importantes da sua vida hoje? É tão interessante que na mentoria eu faço essas perguntas para as alunas e muitas não sabem responder. Eu fiz antes de começar aqui uma sessão de diagnóstico e toda aluna que vai fazer a mentoria, que se interessa pela mentoria, eu marco um horário para a gente conversar. E são perguntas tão simples e que as mulheres não sabem responder. Mulheres, muitas delas, com mais de 35 anos, com família, com filho, mas perguntas simples que elas não têm a resposta. E o que é muito comum quando eu pergunto para elas, quais são as coisas mais importantes da sua vida, a sua vida individual como mulher? Elas não conseguem responder. Na mente delas vem automaticamente que é o filho, o marido e o trabalho. Mas elas não conseguem entender que na vida delas tem coisas a mais, além do marido, dos filhos e do trabalho. Então, quais são as coisas mais importantes para a sua vida hoje? 3 coisas. Elas não sabem responder. Elas têm clareza, já têm negócio, são empresárias, mas a prioridade quando envolve ela individualmente, ela não consegue responder. O que é que eu percebo? Isso é um sintoma de uma mulher que foi vivendo no automático, né? Atendendo muitas expectativas, sobretudo de ser uma mulher que fatura, que tem resultado, e ela foi se perdendo da sua identidade, né? Do seu principal. E aí, nesse automático tão corrido de filho, trabalho, faturamento, empresa, ela começa a se perder e não se acha mais. E quando a gente pergunta o que é importante para ela, ela não sabe responder. Ela confunde que para ela o que é importante é o trabalho, é o faturamento, é o casamento, é os filhos, mas para ela, de maneira individual, ela não consegue me responder. Isso é muito comum, muito comum. Se você for perguntar para mim, Karine, quais são as coisas mais importantes da sua vida hoje? Na minha vida hoje, as coisas mais importantes, minha conexão com Deus é a coisa mais importante da minha vida hoje. A minha saúde é a coisa mais importante da minha vida hoje. 3 coisas, né? E a terceira, os meus relacionamentos. Mas entenda, quando eu falo os meus relacionamentos, que envolvem também filho e família, os meus relacionamentos partindo do pressuposto que eu construo esses relacionamentos. Então, eu estou sempre buscando melhoria em mim para construir bons relacionamentos. Vocês conseguem perceber que eu estou no foco e no centro da minha agenda, a minha saúde, a minha conexão com Deus e os meus relacionamentos partindo do pressuposto que eu sou a pessoa mais importante da minha vida e para que eu construa relacionamentos saudáveis e poderosos, eu transformo em mim primeiro muitas coisas e eu continuo no centro da minha vida como as coisas mais importantes partem de mim, Karine. É isso que eu quero que você, mulher, treine. O que é mais importante para a sua vida hoje? Você ser individual. Outra coisa, quantas horas do seu dia estão sendo direcionadas para o que você fala que é mais importante? Às vezes a gente diz que o que é mais importante são os nossos relacionamentos e a gente não tem tempo para se relacionar. Não tem tempo para passar um tempo de qualidade com mãe, às vezes que não mora mais com a gente, com filho, é tudo tão corrido que você tá junto, tá perto, mas não tá conectado. Então preste atenção nisso, né? Se você realmente tem direcionado tempo na sua vida para o que você diz ser mais importante. E o mais importante agora, que é a pergunta que eu falo para todas as minhas alunas, o que é que você precisa parar de fazer para ter mais espaço para o que importa? Muitas coisas eu parei de fazer para ter espaço. Então, a questão do tempo é um desafio para todas nós que trabalhamos, que temos família. Aí você vai ter que fazer escolhas, começar a treinar, a fazer escolhas. O que é que eu posso parar de fazer
que não está me levando para o meu alvo e que eu consiga dar mais atenção ao que realmente importa. E aí ajustar essa agenda, ajustar essa rotina para você ter tempo para o que realmente importa. Essa aluna que eu conversei agora, o que acontece? Acho que de segunda a quinta, ela leva os filhos para o esporte, no turno oposto, né, à tarde. E ela perde muito tempo nessa logística de levar os meninos para o esporte. Ela acabou, Karine, eu gosto de levar, porque afinal é um tempo que eu tenho com eles. Então, assim, ela reconhece que o tempo tá ruim quando chega em casa e ela levando e pegando, de qualquer forma, eu estou perto. Mesmo sabendo que muitas vezes no trânsito a nossa mente não está ali, né? A gente não consegue se dedicar àquele filho. Mas aí ela falou bem assim pra mim, mas eu tô pensando no ano que vem a ter alguém para me ajudar nessa logística, porque me desgasta menos. E aí eu perguntei para ela, e será que esse tempo de trânsito, né? Que deixa um no esporte, você fica cansada, muito engarrafamento, é o melhor tempo realmente que você poderia ter com esses meninos? E aí ela tomou a decisão que ela vai colocar alguém para levar os meninos. Ela vai sair da empresa mais cedo, para quando eles chegarem em casa, ela já está mais tranquila e aí sim ter um tempo de qualidade. Então a gente às vezes quer como mãe, né, carrega aquela culpa, né? Eu vou levar para a escola, eu vou pegar, eu vou fazer. E aí você junta tudo isso com a sua rotina empresarial e um tempo que poderia ser de qualidade, vira um tempo que é só na sua cabeça, é uma desculpa, é um alívio para diminuir a culpa do tempo que você não tem. E aí você coloca os meninos no carro, fica às vezes com os meninos no carro, no celular, os filhos no celular, mas na sua mente, para aliviar a culpa, você quer levar para dizer que você é uma boa mãe. E aí ela chegou a essa consciência que ela poderia ter alguém para fazer essa parte, ela delegar essa parte do trânsito e ter mais tempo de qualidade como mãe fazendo o que só mãe pode fazer. Porque o transporte ela pode delegar. Então é isso muito que eu treino aqui na mentoria Disciplina, é trazer essa clareza para essa aluna que está se sentindo muito sobrecarregada. E aqui, gente, eu quero deixar para vocês que vocês pensem o seguinte, tudo que a gente falou aqui é para mudar a vida de vocês. A clareza, ela muda a vida de vocês. Ela vai mudar a sua semana. Quem fez a atividade, eu vou fazer uma retrospectiva para quem chegou agora. Quem fez a atividade já vai sentir mudança na sua vida. Você vai trazer clareza para o que importa. E quem não tem clareza vai buscar essa clareza. Para quem chegou agora, eu vou fazer uma retrospectiva do último exercício que eu uso muito na mentoria e faz muito sucesso. E aí anotem as perguntas. Mônica, que acabou de chegar, anotem as perguntas. Andréia, minha aluna mentorada, perfeita. Hilda, Clécio, que alegria vocês aqui. Eu tô falando hoje sobre tempo e clareza. O que é que você precisa realmente? É de mais tempo ou de mais clareza no seu dia a dia, na sua rotina? E eu fiz um exercício aqui que eu uso muito na mentoria. E uma das perguntas desse exercício é: quais são as 3 coisas mais importantes da sua vida hoje? 3. Anote. Se você não lembrar agora, anote a pergunta e faça a atividade hoje até o final do dia. Outra pergunta: se você tem 3 coisas muito importantes, quantas horas do seu dia você tem direcionado para isso? Para o que você disse que é mais importante? Quantas horas do dia você tem se dedicado para o que é mais importante? E a terceira pergunta: o que você precisa parar de fazer para ter espaço para o que importa? O que você precisa parar de fazer, que você faz e que realmente você poderia ter delegado há muito tempo, ou que você faz pela motivação errada, para aliviar uma culpa, e aí você vai se ocupando para aliviar uma culpa, para agradar alguém? O que você tem feito para agradar, para atender uma expectativa e que te sobrecarrega? Muitas mulheres, muitas, eu falo porque eu atendo muitas mulheres, elas têm motivação no fazer para agradar terceiros, muitas vezes o marido ou os filhos, mas o marido é recorde. E em muitas delas na mentoria, elas falam tanto do marido que eu tenho que chamar a atenção para elas, que a mentoria é para elas, tá? Porque essa motivação de fazer para agradar ou para atender uma expectativa não tem nada que sobrecarregue mais uma mulher do que tentar se encaixar ou atender uma expectativa. A sensação de sobrecarga muitas vezes é emocional, por você estar saindo do seu padrão para atender uma expectativa ou para manter aquele casamento. Então preste atenção. Por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque realmente é a minha prioridade, ou eu faço o que eu faço porque se espera que uma mãe faça isso,
ou porque se espera, o marido espera que eu faça isso, é um preço que eu tenho que pagar para manter um casamento. Então avalie hoje muitas mulheres que estão sobrecarregadas. Essa aluna minha mesmo, eu vou falar que ninguém conhece ela aqui, ela diz, Kari, eu não tenho vida social, porque tudo que eu faço é com meu marido. Eu convidei ela para um evento aqui só de mulheres e ela disse que é muito difícil ela conseguir sair sozinha. E quando ela sai sozinha, ela tem que levar a filha, criou esse padrão, e ela não consegue sair só ela com a amiga sem ter que levar o filho ou sentar com o marido. Vocês conseguem entender, gente? De você querer ter um tempo para você como mulher e você não ter a opção de você sair sem o filho, porque na sua família criou-se esse padrão e você, para atender a expectativa do marido, você continua seguindo esse padrão, mesmo desejando sair para tomar um café só você e uma amiga. Tudo isso gera uma sobrecarga emocional absurda. E ela me falou, Kari, eu não tenho vida social. Eu convidei para o evento aqui e, por incrível que pareça, muitas mulheres também não vêm para o evento aqui da empresa porque o evento é só para mulher. Por incrível que pareça, tem mulheres que não têm ainda essa liberdade de transitar sozinha porque o marido acredita que onde ela vai ele tem que ir, ou se ela for ela tem que levar um filho. Por mulheres independentes, empresárias que faturam e vivem ainda nessa sobrecarga emocional. Então vasculhe hoje na vida de vocês qual a motivação que você hoje faz o que você faz, que muitas vezes sobrecarrega e que é para atender uma expectativa de um terceiro, que pode ser o seu marido também, tá? Então hoje, gente, eu tô muito feliz com a presença de vocês aqui. Se esse conteúdo despertou algo em você, se você decidiu, Carinha, eu quero ter leveza na minha vida, porque leveza é possível. Carinha, leveza é todos os dias? Não. Não, eu tenho um negócio aqui, tem dia que é puxado, eu tenho metas para bater, eu tenho desafios, mas eu busco ajustar a minha rotina para ela ser o mais leve possível comparada ao que já foi. E quem é minha aluna, a gente busca isso, uma leveza possível na sua rotina atual. É um despertar. E essa live hoje veio com um despertar para vocês. É uma alegria estar aqui, nossa 20ª semana sem parar de conteúdo gratuito. Nós temos um canal no YouTube também, Karine Carmo. Tudo que eu faço aqui vai para o YouTube, fica gravado lá. O canal tá lindo, muito conteúdo de qualidade gratuito. Você consegue mudar a sua vida, ter muitos insights de maneira gratuita lá no YouTube. E você que decidiu que quer caminhar comigo, vamos conversar. Me manda uma mensagem, Karine, eu quero caminhar com você no direct, que eu vou te explicar como funciona a mentoria em detalhes, forma de pagamento, os módulos, os bônus, o que você vai aprender lá e como sua vida vai mudar e como você vai ter clareza a partir da mentoria de toda a decisão que você tomar, tá bom? Um beijo grande, excelente semana e até a próxima segunda.